Olá, cliente XP, olá pessoal, vamos dar início a mais um relatório Top Picks, a Top Picks semanal. Bom, falando um pouco de retrospectiva, em termos do que aconteceu com essa agenda global, a gente teve novamente uma semana bem difícil para os mercados acionários, uma semana muito volátil. Para vocês terem uma ideia, o índice VIX, que é um índice que mede puramente as volatilidades do mercado, ele ganhou 20 pontos na semana, isso é um absurdo, é muito volátil. Os mercados, principalmente doméstico, em termos de Bovespa, chegou a ensaiar uma recuperação, mas novamente, dados negativos da economia norte-americana, muitos indicadores de atividade vieram aquém do esperado, com destaque para o PPI, que veio com uma leve alta. Aliás, foi uma leitura um tanto divergente dos outros dados, mas essa leve alta ela vai contra um possível afrouxamento quantitativo, o Quantitative Easing Tree, que tanto é falado, que tanto é esperado, que poderia possivelmente dar um alento para os mercados. Então, fica um tanto quanto complicado para os Estados Unidos acionar um plano desse mediante um PPI, que é um dos principais indicadores, não favorecendo a argumentação. Bem, fora isso, fora os dados negativos da economia norte-americana, aqui no Brasil a gente teve a divulgação do IPCA 15 e ele veio no teto das expectativas, mostrando uma inflação relativamente forte. Para aqueles que já falam em um corte da Selic para o final do ano, bem, fica um pouco complicado, também dificulta a argumentação com o IPCA 15 tão forte. A gente ainda tem pressão inflacionária, então ainda tem bastante chão pela frente para se decidir um movimento de inflexão ou não na taxa de juros. Falando um pouco sobre a economia europeia, a zona do euro, você teve um indicador que também foi aquém das expectativas. Na Alemanha, o PIB do segundo trimestre veio bem abaixo do esperado. Isso também frustra o investidor, que já está muito avesso ao risco, principalmente naquela região, mediante a crise da dívida. Bom, em termos de agenda global, em termos de mundo, foi de fato isso que aconteceu. Falando um pouco sobre o nosso mercado na semana, em termos de desempenho, a gente teve a Top Picks com desempenho negativo de 1,8 contra um desempenho negativo de 3,1 do Ibovespa. Pessoal, isso é um ganho de 1,3% pontos percentuais em relação ao índice. Então a gente foi melhor que o índice, a gente bateu o nosso benchmark. Em termos de performance relativa, a gente tem como a ponta vencedora aí CCRO3, que de fato é uma empresa no grupo de concessões rodoviárias, é uma empresa que tem por sua natureza um fluxo de caixa estável, ela é resiliente, então nesses momentos de crise ela acaba atraindo os investidores que optam por um ativo mais resiliente, um ativo mais seguro. Bom, pessoal, em termos de performance é isso, a gente ficou acima do índice, acima do nosso benchmarking, mas ainda assim auferindo um resultado negativo. Para essa semana, a nossa estratégia é colocar GET4 e PDGR3 no lugar de CCRO3 e MRFG3. Ou seja, a gente está tirando o CCR, que é uma empresa de concessões rodoviárias, para dar lugar a outra empresa, que é a ASTT. Ela tem um perfil até parecido, é uma empresa mais resiliente, mas a gente opta por contabilizar os ganhos já auferidos em CCR e dar espaço para possíveis novos ganhos em ASTT. A ASTT, que é uma empresa de geração de energia, uma empresa cujos fundamentos a gente acredita bastante, é uma empresa que tem um yield médio nos últimos 4 anos de mais de 12%, bastante elevado. Fora isso, você ainda tem um adicional que ela caiu mais de 14% nas últimas semanas. A gente acha isso injustificável. Então, colocando a STT. No segundo ponto, a gente tira a Marfrig da carteira para dar espaço à PDG Realty. PDG, que é uma empresa de real estate, é uma das líderes do setor, é uma empresa que já começa a apresentar uma inflexão nos seus resultados, uma melhoria nos seus resultados para esse segundo trimestre. Em especial, o top line dela começou já a mostrar uma melhora dos números comparados com o trimestre anterior. Fora isso, a gente acha que Marfrig de fato foi um trade pontual, a gente esperava que o fluxo vendedor ele fosse cessar num instante e o papel e os fundamentos fossem se sobrepujar. De fato não aconteceu, então a gente fica mais confortável com uma exposição em construção civil via PDG, que é a nossa preferida do setor. Fora isso, já falando um pouco em perspectivas, de fato a gente tem uma agenda macroeconômica bem densa. Contando aí com indicadores de atividade e indicadores antecedentes, tanto por parte dos Estados Unidos quanto por parte do Brasil, ainda assim com alguns da União Europeia. Mas o grande ator para essa semana, o grande evento da semana fica em sexta-feira. Sexta-feira, Ben Bernanke, em Jackson Hole, vai fazer o discurso dele anual, um discurso muito importante, que ele pode anunciar ou não
um pacote que possa alimentar aí os mercados de talvez um quantitative easing 3, como eu havia falado anteriormente, já fica aí em voga para ser aprovado ou não. Enfim, a expectativa é muito grande. Sexta-feira, Ben Bernanke, é o ponto central da semana. Bom, pessoal, esse é o relatório Top Picks. Para mais informações, aqueles que querem um relatório mais completo, acessem o nosso portal. Nos vemos no próximo relatório.